Meus cachorros estão brigando e eu não sei mais o que eu faço. Você vive esse problema? Hoje nós vamos falar sobre isso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Marcelo Piovesam, Marcelo Mestre Dog. Você está aqui no meu canal e você é muito bem-vindo aqui. Se você gostar desse vídeo, você é convidado a se inscrever, a nos seguir, a deixar o seu like, tá? Mas antes, fica até o final, vê se você gosta, deixa teu comentário se você não gostar, ou se você quiser deixar alguma outra sugestão de vídeo. O que eu vou falar hoje é algo que me procuram muito para resolver, me procuram muito nas minhas caixinhas do Instagram ali para responder. São várias questões que envolvem esse comportamento de briga entre cães. Vou tentar abordar alguma delas aqui, tá? Quem sou eu? Eu sou treinador de cães profissional há mais de 20 anos, sou filho de criador, sou filho de adestrador, treinei cães no exército por mais de 20 anos também, sou um estudioso da parte dos cães, sou um praticante do adestramento, praticante diário, né? Trabalho com cães diariamente, hospedo cães aqui na minha casa, então eu estou imerso nesse mundo praticamente em tempo integral. Eu durmo nesse sofá aqui quando tem muitos cães hospedados aqui em casa. Eu posso te dizer que de cachorro eu entendo bastante e quero compartilhar com você um pouquinho desse meu aprendizado. Você tem cães na sua casa que sempre se deram bem e de uma hora para outra começaram a brigar, né? Ou você introduziu um cachorro na sua casa e aquele cachorro mais velho, né, não aceita o cachorro que você introduziu na sua rotina, na sua família. São vários casos que eu poderia citar aqui, tá? Mas eu vou falar dos mais comuns, tá? Vamos lá. Imagina que você tem um cachorrinho, tá, pequeno, raça pequena, um Spitz, Jack Hill, o Flock Hill, sabe, fugiu o nome agora da raça, caramba, Maltês, né? Você tem um maltezinho desse aqui, ó, olha que coisa mais linda aqui, ó. Você tem um maltezinho desse aqui, hein, Flock? Hein, Flock? E o que acontece? Você resolve, né, trazer um Golden para sua casa, um Pitbull para sua casa, um Pastor Alemão para sua casa, um Beagle para sua casa. Você trouxe um cachorro que quando ele se tornar adulto, ele vai ser maior que o teu cachorro que você já tem na sua casa. Pior, você trouxe um cachorro que mesmo filhote, ele já é maior do que aquele que você tem na sua casa. E aí, o que começa a acontecer? Vamos entender um pouquinho as fases dos cães. Os cachorros têm a primeira fase. Não é a primeira fase, tá? É a primeira fase, ela vai até o 14º dia, depois até o 21º dia, depois até o 100º dia, vamos botar assim, né? Na verdade é a terceira fase, que é a fase social, tá? A fase onde o cachorro está se afastando da mãe, seja porque ele está saindo, né, da criação, seja porque na natureza a mãe nessa fase, né, percebendo que o filhote já tem dentes, já tem ali o faro já desenvolvido, a visão já mais aguçada, já consegue se locomover melhor, a mãe também já está perdendo ali a quantidade de leite para dar para aquele filhote e ela começa já a mostrar para aquele carinha ali, cara, você vai ter que se virar na sua vida, você vai ter que dar um jeito de caçar. E aí aquele filhote, ele começa a perceber que a mãe não traz mais comida, não deixa mais mamar, e ele começa a perceber que ele sozinho não se vira, ele sozinho não vai se garantir. Estou falando dos cães, estou falando dos caninos, dos canídeos, né, que são animais que vivem em grupos, são animais gregários, diferente dos felinos. Muito bem, esse filhote, ele percebe que ele precisa de um outro grupo, ele precisa se inserir num grupo, ele precisa da proteção de cães mais velhos que podem caçar para prover, que podem lutar para defender ele precisa ser aceito num território defendido por esse grupo. E por isso que nessa fase da vida do filhote ele é muito sociável, né? Ele se dá bem com todo mundo, ele quer brincar com todo mundo, cachorro, gato, galinha, papagaio, periquito, criança, adulto, velho, qualquer criatura vai ser muito bem aceita por esse filhote. Por isso que nós chamamos de fase social, janela social. Essa janela se encerra, tá, por volta do 100º dia, 90 dias a 100 dias, essa janela começa a se fechar. O que acontece a partir daí? Esse filhote já percebe que ele foi aceito, ele percebe que ele já pertence àquele grupo, ele sente isso, que ele foi acolhido pelo grupo, e aí ele não tem mais a necessidade de ficar, né, interagindo com todo mundo, ele não precisa de um outro grupo, e ele começa uma outra fase que é de escalada social. Ele já pertence a um grupo, mas ele é o filhote do grupo, né?
E ele vai começar, a partir do momento que ele entra na fase juvenil, na fase ali da transição para a fase adulta, ele começa a escalar, a querer, a buscar essa ascensão social, porque também, né, outros filhotes vão chegando no grupo. Isso, né, de maneira muito simplista, muito geral, é o que acontece na natureza. Quando a gente traz o cão para nossa casa, essas fases existem e ele vai viver essas fases também de uma certa forma. Vai ser muito sociável quando chega em casa, muito sociável nos primeiros meses e daqui a pouco você vai perceber que esse cão vai começar a mudar o comportamento dele, né? Seja em relação a outras pessoas, seja em relação às próprias pessoas da casa. Ele vai começar a ter uma certa possessividade com alguns objetos, ele vai começar a dar umas rosnadas, uns latidos no portão, ele vai começar a estranhar algumas pessoas. E é normal, por quê? Porque ele já saiu da fase onde ele é sociável com todo mundo, tá? E não vem com essa de, mas o meu não é assim, mas o que eu estou falando aqui é linhas gerais, tá bom? Quando a gente fala de comportamento não é uma coisa exata. Então, comportamento ele dá uma direção, ele pega a maior parte dos indivíduos de um grupo semelhante e vai dizer como essa maior parte vai se comportar. Bateu a porta ali em cima. Mas, né, é lógico que existem exceções e por isso que são exceções. A gente trata como exceções, o que eu estou falando aqui é da regra, tá bom? Esse filhote, quando você traz para sua casa e você já tem um cachorro adulto, o seu cachorro adulto, né, vai tratar o filhote como filhote. Então ele vai botar as regras dele, ele vai dizer, cara, não quero brincar, vai brincar quando ele quer, vai tomar os brinquedos do filhote quando ele quiser tomar, vai comer aquilo que o filhote estiver comendo, né, se você deixar, porque ele consegue tirar aquilo do filhote, porque o filhote é filhote, não importa o tamanho. É um filhote de dog alemão, tem esse tamanho aqui, é um filhotão, né? Qualquer filhote de pincher bota ele para correr. Mas este filhote de raça maior não vai ser filhote para sempre. Então o que vai começar a acontecer? Vai começar a acontecer que aquele filhote que não é mais filhote vai começar a falar para o cachorro adulto, cara, não é bem assim o negócio, já não aceito mais isso, já estou achando esquisito aí você ficar rosnando para mim e mostrando o dente. Né? Não vou mais sair correndo não vou mais te entregar meu brinquedo não. Esse filhote vai começar a perceber que nas disputas por atenção, principalmente a sua atenção, ele vai ganhar. Porque se você se abaixa para dar carinho para o teu cachorro menor, o filhote vai se enfiar na frente, você vai dar carinho para o filhote que se enfiou na frente. E eles percebem isso. Então vai começar a existir disputa. Né? Coisa que antes não existia porque o filhote não disputa com o adulto. Quando esse filhote não é mais filhote, começa a ter disputa. E aí você tem um problema sério. Você tem um problema muito sério. Por quê? Você tem um cão adulto de raça pequena. E você tem um jovem, que ainda nem é adulto, talvez, um jovem, chegando na fase adulta, de raça grande. Esse aqui sempre mandou nesse. Então esse aqui vai falar o seguinte, cara, você baixa a bola que eu que mando. Esse aqui vai falar o seguinte, não te obedeço mais, olha como eu sou maior que você. Né? E você não manda mais em mim. E aí aqui você tem um problema sério, porque você tem uma briga onde nenhum dos dois está disposto a ceder. Tá? E isso é sério. Porque quando a gente tem uma briga por uma disputa bobinha, é uma briga que ela vai dar ali chega para lá, um vai dar um chega para lá no outro, mas não é uma coisa com proporções muito mais sérias, porque um deles vai ceder. Né? Na natureza é assim. Não tem muito propósito, a não ser que seja uma disputa de território, uma disputa por fêmea, uma disputa por comida, uma disputa por uma posição social, onde eles realmente vão brigar até o fim. Esses dois cães, eles vão ter uma briga mais séria. E aonde que está o teu problema? Além da motivação da briga, o teu problema está que um é bem maior que o outro. E aí o menorzinho vai sair machucado. Tá? Então eu canso de receber ligações dizendo que eles nunca brigaram e começaram a brigar. E aí a gente começa a conversar, a gente vai até o local para fazer aquela avaliação. A gente percebe que o tempo que eles viveram sem brigar foi de 4, 5, 6, 7, 8 meses. 4 não, né? Mas geralmente de 6 meses para cima. Né? Conviveram 6 meses, depois começaram a brigar, que é o período do filhote de 3 chegar a 9 meses, 10 meses e já começar a entrar na fase adulta. Essas brigas, elas não começam da noite para o dia. Tá? Vou fazer um outro vídeo também falando sobre agressividade. Briga geralmente começa a dar sinais, começam a ter, através da linguagem deles ali, alguns spoilers do que está para vir. E se você não está de olho nisso, se você não está prestando atenção nesses sinais, você vai ser surpreendido. Não é uma coisa que começa da noite para o dia, mas se a gente não prestar atenção nos sinais, da noite para o dia você vai tomar um susto. Quando você tem cães maiores, cães mais velhos, né, provavelmente você vai ter que separar eles. Quando eu vou atender um caso como esse, é bem comum eu responder a seguinte coisa para a família.
E eu não tenho como te garantir um resultado de longo prazo. Em alguns casos, eu não tenho como garantir um resultado de longo prazo. Porque se daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos eles voltarem a brigar, ninguém quer isso. Né? Vão se machucar talvez até pior do que se machucaram hoje, porque eles vão estar mais velhos, vão estar mais fortes ainda. O que a gente tem como garantir no início desse processo? Uma convivência supervisionada. Aí a gente consegue um resultado interessante, eu consigo pelo menos entregar essa convivência supervisionada. Por quê? Porque a gente trabalha nas bases que estão levando eles a disputar. Não existe briga sem uma disputa por trás. Tá? Pode existir no futuro, de tanto brigar e cria uma animosidade, que aí as brigas vão ser gratuitas. Mas a base de toda briga, geralmente, é uma disputa. Por que eu consigo colocar 15 cães, 20 cães aqui na minha casa? Quando eu falo na minha casa, é na minha casa mesmo, é andando por aqui. Porque aqui não tem briga. Aqui não tem nada a ser disputado, não tem abertura para uma disputa. Não tem disputa por carinho, não tem disputa por espaço, não tem disputa por comida. Eu controlo esses recursos de forma a eles entenderem que se eles quiserem tomar esse recurso, eles têm que tomar de mim e não do outro, porque não pertence a nenhum deles. Isso tem que funcionar na casa de quem tem mais de um cão. Esse exemplo de briga é um exemplo muito claro. E tem casos assim mais graves, por exemplo, a pessoa tem um pitbull, tem um rottweiler, e aí cruza, e aí tem um macho, por exemplo, que já é mais territorialista, já naquela cruza pega um filho dele, né, e aí quer ficar com os dois, e esse filho daqui a pouco cresce e fala, cara, você não manda mais em mim. Né? A gente não pode romantizar a relação dos cães como a gente romantiza a nossa relação entre seres humanos. Esse filhote não vai respeitar o pai por ser pai. Tá? Assim como ele não respeitaria a mãe por ser mãe. Se a mãe dele entrar no cio, ele vai acasalar com a mãe. Né? Eles não têm esse pudor e não tem nada de errado nisso. É a natureza falando por si só. Eles não têm as amarras morais que nós temos. Né? E ainda bem que nós temos. Então, às vezes, por ser raça grande, raça mais potente, falei do pitbull, falei do rottweiler aqui como exemplo, essas brigas, o risco de ter a próxima briga, por mais que seja feito um excelente trabalho, houve uma experiência. Toda vez que você tem uma experiência, você tem um pequeno aprendizado. Com os cães é assim, o cachorro que nunca fugiu, ele não sabe o que é fugir. O cachorro que já fugiu uma vez, ele já teve uma pequena experiência do que é a fuga. O cachorro que já brigou, ele tem uma pequena experiência do que é a briga. Se ele briga de novo, ele já tem um aprendizado. Um conjunto de experiências traz um aprendizado. E aí, às vezes, esses cães já brigaram algumas vezes antes de me chamar. E aí, ali já existe um aprendizado. E para você desfazer um aprendizado, não é da noite para o dia. Requer muito monitoramento, muito controle por parte da família. Não por parte do profissional, mas por parte da família. Se a pessoa faz tudo certinho, se ela tem essa dedicação, dá certo. Se ela não tem, provavelmente ou eles vão ter que viver separados, ou só vão poder estar juntos com supervisão. Lembra que eu falei da convivência supervisionada? Ou um deles vai ter que procurar um novo lar. Então esse é um exemplo de briga, tá? É o exemplo mais comum de briga entre cães. Geralmente acontece, né, por disputa, tá? Disputa por carinho, disputa por comida, disputa por brinquedo. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando especificamente das disputas. Eu quis falar mais nesse vídeo aqui o quê? O risco de trazer um cachorro de raça maior e introduzir na família que tem um cão de raça menor. Pode acontecer diferente, pode ser que você traga um cachorro maior e esse cachorro maior conviva muito bem com os pequenos. Pode acontecer como eu tinha um pastor alemão que defendia a minha casa, gigante, um cachorro 40 quilos, e eu tinha uma Dachshund que botava ele para correr. Ele aceitava aquilo de boa. Né? Pode acontecer? Pode acontecer. Né? Pode acontecer de você botar um pitbull para conviver com os teus cães menores e esse cachorro ficar super de boa. Eu tenho uma cadelinha que eu treino aqui na cidade, uma pitbull, que o problema dela quando está passeando e encontra outros cães, não é que ela quer agredir os outros cães, ela quer ir para cima brigar, ela quer colo. Né? Ela vira e pede colo quando encontra outros cães na rua. Então, é comportamento de pitbull? Não é. Mas existe, é uma exceção. O que eu te digo agora no final é, vale o risco. Né? Pensa bem, né? O risco que você pode estar correndo em tomar essa decisão. Pode ser que não dê nada, mas pode acontecer isso que eu falei, que é bem mais provável de acontecer o que eu falei. Existem outros casos, né, que nem são brigas, eu vou falar depois em outros vídeos. Né? Por exemplo, quando você tem um cão adulto e traz um filhote, o cão adulto não aceita, né, o filhote. Como assim não aceita? A gente vai falar isso em outro vídeo. Se você gostou do que eu falei até agora, deixa o teu like, deixa o teu comentário, deixa aqui uma sugestão de assuntos para os próximos bate-papos nossos e me segue nas redes sociais. Grande abraço e a gente se vê.